Olá, boa noite pessoal, a paz do Senhor para vocês. Estamos aqui mais uma vez para cultuar ao Senhor, para louvar o nome do nosso Deus e agradecer a Ele por todas as coisas que Ele tem feito, pela sua soberania. Vamos orar nesta noite para iniciar este culto, agradecendo a Ele por todas essas coisas, amém? Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e engrandecemos a Ti, Senhor, porque Tu és maravilhoso, porque a Tua graça, Senhor, tem sido sobre as nossas vidas. Pai amado e querido, desde já nós queremos colocar diante de Ti este trabalho, que a Tua mão, Senhor, seja sobre as nossas vidas e que Teu Santo Espírito esteja no controle de tudo que viemos a fazer. Pai, nós Te pedimos neste momento, Senhor, por cada vida que está aqui, por cada vida que está aí do outro lado assistindo esta live, este culto, que o Senhor esteja abençoando, que nesta noite o Senhor venha falar aos nossos corações. Pai amado e querido, muito obrigado por cada irmão desta igreja, obrigado pela vida dos nossos pastores, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja capacitando o Senhor a cada dia para lidar com o seu povo. Pai amado, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. É um salmo que eu gosto muito. Se encontra em Salmo 116, certo? Esperar um minutinho para o pessoal de casa poder abrir as Bíblias. Amém? Vamos lá. Salmo 116 diz assim: Eu amo o Senhor porque Ele ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples, quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para com você. Pois tu me livraste da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas, e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão, invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor e no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Amém? Amém. Que os irmãos estejam meditando nesta palavra. Eu gostaria de pedir para o pastor estar orando, agradecendo ao Senhor por este momento e já dando continuidade ao culto com louvor nesta noite. Amém? Amém. Nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, Deus, pela Tua palavra. A Tua palavra, Deus, que nos traz esperança, que nos traz alegria, que nos traz ânimo, Senhor. Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, Senhor. Agradecemos ao Senhor por essa palavra que traz, ó Deus, alento à nossa alma. Que essa palavra possa encontrar guarida em cada coração, não somente dos que se encontram aqui, mas dos que se encontram também ouvindo esse culto nesta noite. Amém. Nós pedimos a direção do Teu Espírito em tudo que seja Teu nome glorificado neste lugar. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, eu quisera convidar você para que você pudesse cantar comigo esse louvor, dizer, seja engrandecido, ó Deus da minha vida.
Tu és o Deus da minha salvação. Então, na verdade, o nosso Deus, o Pai de Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus da nossa salvação. E a gente sabe que devemos confiar. A gente sabe que se deve confiar unicamente nele, na sua grandeza, no seu poder. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, minha segurança, Teus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, minha segurança, Teus lábios sempre te exaltarão. Reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, Teu poder, Teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada clã, ó meu Senhor, dando paz interior e razões pra te louvar. Toda a tristeza, incerteza ou desamor, glorifica o Teu nome, meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, assim Teu poder, Teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Que verdadeiramente o Senhor Jesus possa reinar sempre na minha e na sua vida. Seja o Senhor engrandecido sempre. E nós temos um motivo para louvar a Deus. Não é porque as coisas estão indo mal que a gente vai deixar de louvar, não. Louvamos a Deus porque nós não dependemos de circunstância para louvar a Deus. Aquele que é verdadeiramente adorador, adora a Deus em toda situação, mesmo quando as coisas vão mal. Então a gente louva e engrandece o nome do Senhor. Vamos continuar louvando esse Deus grande e maravilhoso que nós servimos, e não servimos de balde. Nós temos um Deus que vale a pena servir.
semana já passou e a estrela d'alva posso ver. O choro a noite inteira não parou, mas sinto a alegria renascer. Muito em breve o sol irá brilhar e as flores novamente vão se abrirem. Eu sei que quando o dia clarear, de novo vou cantar, meus lábios vão sorrir. Choveu, choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei que é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. A minha esperança não morreu, experiência nova para mim. E se alguma lágrima se perdeu, serviu para regar o meu jardim. O anjo do Senhor a recolheu e cuidadosamente a levou. E ao chegar na presença do meu rei, dia clareou, o sol brilhou no céu. Choveu, choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei que é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Choveu, choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei que é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, que verdadeiramente venhamos confiar nesse nosso Deus, que realmente Ele renova a nossa esperança, renova a nossa fé. A palavra está com o nosso irmão Jean. Amém. Amém, irmãos. Somos gratos, né, ao Senhor por Ele ter permitido que nós chegássemos aqui para louvar e agradecer o seu nome. Bem, irmãos, eu gostaria de, antes de passar a palavra para a Geórgia, está aqui já preparada para trazer a meditação desta noite, gostaria de mais uma vez lembrar os irmãos que estão nos assistindo, quem quiser pedir oração, quem quiser falar algo da parte do Senhor através dos nossos comentários, pode ficar à vontade, que quando for após a exposição da palavra, nós estaremos lendo, fazendo interação com vocês, certo? Outro lembrete muito importante é com relação à nossa campanha, certo? Doação de alimentos. Nós ainda estamos com essa campanha, ainda precisamos arrecadar muita coisa para ajudar os irmãos. Então você que está assistindo, está nesse momento aí em suas casas, com seus armários cheios, certo? Que você esteja doando, esteja contribuindo para que nós possamos abençoar a vida daqueles irmãos que estão necessitando nesta noite, certo? Então, irmãos, eu acredito que é isso. Nós vamos para a mensagem e depois a gente volta com interação com vocês, certo?
A oportunidade nesse momento está com Geórgia. Tá? Paz do Senhor a todos. Eu vou trazer uma breve reflexão, mas que tem um tom muito profundo para mim, falou bastante comigo, esses salmos. E eu queria pedir que vocês abrissem no Salmo 77. Nós vamos estar lendo ele todo. Ele tem 20 versos, mas são breves. Eu queria que vocês abrissem lá. Salmos 77. Que diz o seguinte: eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansa. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus. As águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho. As tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. E eu queria repetir o 13 e o 14 que diz: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Oremos. Eu acredito em infinita bondade, queremos te agradecer, Jesus, por esse dia que o Senhor nos deu, pela tua misericórdia se renovar a cada manhã sobre nossas vidas, Jesus. Obrigada por sempre estar nos livrando de todo o mal, de toda seta do inimigo. Que nós venhamos estar atentos à tua palavra agora, Jesus. Não sou eu, não a mim, mas o Senhor toda a glória, Jesus. As palavras que saiam da minha boca venham diretamente de ti, Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque para mim é um privilégio estar aqui. Amém. Quero te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse Salmos 77 é um dos salmos que eu venho estudando bastante, e ele tem um grande significado, acho que não só para mim, mas para todo cristão. Ele é composto, como vocês viram, de 20 versos. E nesses 20 versos eu dividi ele em 3 partes, que ao longo da mensagem eu vou explicar para vocês como foi essa divisão. Primeiro, antes da gente iniciar com a parte prática, eu queria que a gente trouxesse à memória quem foi o autor desse salmo. Quem escreveu esse salmo foi Asaf. Muitos de nós que lemos a Bíblia, como o pastor sempre traz isso, né? Aqueles que leem a Bíblia, acham que Salmo só foi escrito por Davi, mas tem muitos outros escritores, e um deles foi Asaf. Então esse Salmo 77 aqui foi escrito por Asaf. E quem era Asaf? Asaf
ele era um servo de Deus, ele era um crente fiel, e ele também era um levita. Ele era filho de Baraquias, como está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 6. Se vocês quiserem confirmar, após a pregação vocês leem lá. Ele foi um músico muito importante no tempo do rei Davi. E ele foi nomeado entre os principais levitas para ficar responsável pela música, juntamente com Etan e Emã, quando a Arca da Aliança foi transportada ali para Jerusalém. Isso também está escrito em 1 Crônicas, capítulo 15. Quando tudo foi organizado, tudo estava ok, Asaf, juntamente com seus familiares, ficaram responsáveis na coordenação do louvor, na coordenação da música. Tudo isso que eu estou falando para vocês está lá escrito em 1 Crônicas, capítulo 6, capítulo 15 e o capítulo 25. Então, uma das características de Asaf é que ele sempre escrevia salmos onde ele trazia a prosperidade do ímpio e o sofrimento do justo, como está lá escrito no Salmo 73. Ele tinha essa característica voltada para isso, em entender porque é que o ímpio prosperava e o justo sofria. Então ele ficava trazendo isso na sua mente. Mas esses Salmos 77 tem outra característica, tem outro A. E é sobre ele que eu queria tratar aqui com vocês. Além desse Asaf, desse levita, desse salmista, aqui há também outros Asafs. Há também o Asaf, que foi escrivão no tempo do rei Ezequias, e há também outro Asaf, que foi o oficial do rei da Pérsia. Então, esse Asaf que nós estamos tratando aqui é de fato o levita, o que ficou responsável pelo louvor com os seus familiares, juntamente com Etan, Emã e os seus familiares. Bom, nesse Salmo 77, a gente não encontra de fato qual é a angústia que Asaf estava passando, qual o motivo da ansiedade, do medo, da instabilidade que Asaf estava passando naquele momento. A gente não encontra. Mas o que a gente observa é que era um sentimento muito profundo, é que machucava ele demais. Porque ele já começa dizendo: eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia. Não se sabe ao certo qual era a angústia que ele estava passando, mas sabia que era um sentimento muito pesado, que ao decorrer dos salmos a gente observa quantas coisas ele passou. E aí, como eu falei, eu dividi ele em 3 partes, esses salmos. A primeira parte, fiquem com a Bíblia de vocês aberta. A primeira parte eu dividi do 1 até o 6, onde ele começa com a aflição. A primeira parte eu trago a aflição. A segunda parte eu trago do 7º ao 10º, que são indagações, são perguntas que Asaf faz mediante acerca das misericórdias do Senhor. E o terceiro é do 11 até o 20, onde o Senhor traz aí grandes recordações das maravilhas que o Senhor tem feito no meio do seu povo, inclusive no tempo de Asaf. Então são essas 3 divisões: aflição, questionamento e recordação. Então eu quero que vocês guardem essas questões. No primeiro ponto, que é da aflição de Asaf, ele começa a falar uma coisa bastante interessante nos versos 3 e nos versos 3 e 4, que ele diz assim, olha: lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que não posso nem falar. Ou seja, ele estava numa angústia tão grande, numa aflição tão grande, que ele não conseguia dormir, ele não conseguia falar. O espírito dele estava desfalecido. E os salmos, irmãos, como a gente bem sabe, ele mostra esse íntimo. Ele vai bem no mais profundo, ele traz essa reflexão pra gente. E aí, Asaf fala que ele não estava conseguindo dormir, ele não estava conseguindo pregar os olhos, ele não estava conseguindo falar, o espírito dele estava totalmente desfalecido.
E Asaf estava passando por uma crise. Só que, como eu falei no início, Asaf, ele era um crente fiel, ele era um servo do Senhor, ele era um levita, ele estava ali à frente do louvor. Só que Asaf estava passando por um momento de crise. E muitas vezes, irmãos, a gente critica o outro, o próximo, por ele estar passando por uma crise, que é sinônimo de pecado. Muitas vezes, alguém está passando por uma angústia, uma aflição, e nós julgamos ser pecado. Ah, fulano está assim, está passando por essas angústias, por depressão, por medo, porque está com pecado. Nem sempre é isso, irmão. A gente precisa ter muito cuidado em relação ao julgamento, à crítica. Asaf era um crente fiel, mas ele estava passando por crise, ele estava passando por uma angústia temente. E às vezes a gente passa por experiências assim, experiências difíceis, experiências angustiantes. E eu creio muito que isso é um processo, isso é uma provação para a gente crescer mais, para a gente crescer em conhecimento e graça. E não precisa necessariamente você estar em pecado. Acredito que é muito mais íntimo você com o Senhor. E aí, a chave base desse primeiro ponto, que é a aflição, está lá no verso 2, na parte B, lá no finalzinho, que diz assim: a minha alma recusa consolar-se. Ou seja, a alma dele se recusava consolar. Como se alguém recebesse um conselho, entendesse, mas não quisesse fixar na cabeça. Era mais ou menos isso. Ele estava aflito, sabia, mas só que a alma dele recusava ser consolada. E é exatamente isso. Eu estava assistindo uma pregação e um pastor chamado Felipe Seabra, ele citou isso como um remédio, não sei se vocês já ouviram falar, que é um remédio chamado de Secnidazol. Ele é para a ameba e para a giardia, essas vermes. E esse remédio, você toma ele e você passa uma semana com gosto ruim na boca. Você não consegue comer mais nada. É horrível, horrível de verdade. Tudo que você coloca na boca, você não sente o gosto, você tem náuseas, você quer, né? Botar pra fora. E aí é horrível. E parece que esse texto aqui, quando ele fala que a minha alma recusa consolar-se, é exatamente isso. Ele precisava tomar o remédio, que era o Secnidazol. Mas quando ele toma, o gosto fica lá, aquele gosto horrível. E do mesmo jeito era ele. Ele estava passando por aflição, entendeu os conselhos que as pessoas estavam dando, mas de certa forma eram conselhos amargos, porque ele não queria fixar aquilo na cabeça dele. Então, a alma dele se recusava consolar. Então, por isso que eu trouxe essa questão do Secnidazol, para que fosse uma parte prática, para vocês entenderem de fato essa questão. E muitas vezes, irmãos, nós somos assim. A nossa alma, ela se recusa a consolar, achando que todos os conselhos que a gente recebe são amargos. Às vezes a gente conversa com alguém, aí as pessoas dizem: olha, minha vontade é de chorar, é de ir embora, é de largar tudo. E aí você vem: olha, não faça isso, tenha fé, dias melhores virão. E a pessoa: não, eu quero chorar, eu quero ir embora, eu quero largar tudo. E parece que essas pessoas querem ouvir isso. Chore, faça, largue isso. Como se a alma delas de fato não querem se consolar. Mas a gente precisa entender que precisamos desse processo para crescer. E precisamos ouvir os conselhos das pessoas sábias, das pessoas que servem ao Senhor, que temem ao Senhor, de fato. E não deixar a nossa alma se recusar a consolar, ouvir o conselho, reter e praticar tudo aquilo que é ouvido, porque de fato é um processo, é uma provação de fé, para que a gente possa crescer no conhecimento e na graça. O segundo ponto, que é dos versos 7 ao 10. Ele começa uma série de questionamentos, como a gente vê.
no 7º, ele diz assim: rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus esqueceu de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então, esse segundo ponto são indagações. São perguntas que esse salmista, o salmista Asaf, começa a trazer na sua mente. Ele começa a caducar várias perguntas. Será que cessou a misericórdia do Senhor? Será que acabou a graça do Senhor? E ele começa a questionar. Só que se a gente observar bem, Asaf, ele estava aqui em oração. Ele se ajoelhou diante do Senhor, pôs a sua aflição, pôs a sua angústia, pôs o seu medo, e aí começou as suas perguntas. Cadê a misericórdia do Senhor? Cadê a graça do Senhor? Será que cessou? Será que acabou? E aí ele começa a fazer todos estes questionamentos diante do Senhor. E aí, o chave aqui é o 10º, que diz assim: então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo, é quando ele cai na real de que a misericórdia de Deus e a graça do Altíssimo não mudou e nunca mudará. Continuou a mesma. E é interessante que no 11 ele fala: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Então, ele estava no seu momento de aflição, começou então a questionamentos, a indagações, e logo veio a recordação, que é o terceiro ponto que eu vou trazer mais na frente. E aí, ele mesmo começou a orar, ele mesmo começou a colocar diante do Senhor esses questionamentos, essa questão. E aí, fazendo essa reflexão, me veio Mateus 6, quando o Senhor fala, né, entre no teu quarto, ora, se ajoelha, coloca-se diante do Senhor, fecha a porta e o teu pai, e você que está em secreto, o Deus secreto lhe ouvirá. Então, a gente precisa fazer isso. A gente precisa, no momento de aflição, no momento não só de aflição, mas em todos os momentos, nos colocar diante do Senhor, fechar a nossa porta, nos ajoelhar e colocar diante do Senhor aflições, questionamentos, dúvidas, porque certamente o Senhor nos responderá e certamente o Senhor nos dará o descanso devido, o auxílio. E aí eu faço um link para o terceiro ponto, que vai do 11 até o 20. Então, assim que ele derrama diante do Senhor tudo isso, o Senhor começa a trazer à memória tudo aquilo que o traz esperança. O Senhor começa a trazer para ele o vigor para continuar, o descanso para a alma e também o engrandecimento do Todo-Poderoso. Porque quando ele fala assim, ó, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito de todos os teus prodígios, ou seja, traz à memória todos os feitos que o Senhor tinha feito na vida dele e no meio daquele povo. E aí ele começa então a ter esse descanso de alma, esse auxílio, esse refúgio, e também ele começa a engrandecer ao Deus que é todo-poderoso, que é o verso chave desse salmo. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Ele começa a engrandecer, ele começa a louvar ao nome do Senhor, porque o Senhor traz para ele a memória. E ele fala, tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Somente o Senhor, ele tem poder para fazer grandes maravilhas, e somente ele tem o poder de fazer grandes coisas no meio do seu povo. Então ele traz esse engrandecimento ao Senhor. Como eu falei, é uma reflexão bem breve, mas que tem um poderio muito forte, porque a gente traz esse fator nesse momento que nós estamos vivendo. É um momento de grande instabilidade, de grande insegurança, de medo. Nós que somos seres humanos, falhos, pecadores, miseráveis, a gente começa a questionar muita coisa começa a passar pela cabeça, no coração, tudo começa a fluir, mas a gente precisa fazer igual o salmista, colocar diante do Senhor,
parar de, como sempre o pastor vem falando, desliga um pouco a televisão, desliga um pouco a internet e para de ouvir as coisas e se volta para o Senhor, porque somente Ele pode nos livrar se assim Ele quiser, somente Ele pode cessar esse vírus se assim Ele quiser. Então a gente precisa voltar ao Senhor, voltar de fato a buscar mais Ele em oração, em louvor e engrandecer o nome dele, porque tudo que ele faz coopera para o bem. Tudo que ele faz. Mesmo que aos nossos olhos pareça que seja ruim, é uma destruição, é muita maldade, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gente precisa confiar, colocar diante do Senhor todo o nosso medo, toda a nossa angústia, toda a nossa ansiedade, porque só Ele, de fato, pode trazer paz para nossas almas. E por fim, como eu já venho falando, devemos lançar sobre o Senhor as nossas aflições, ansiedades, preocupações, e Ele nos susterá, de fato, como já vem trazendo esse sustento para nós. E nos momentos duvidosos, que venhamos voltar ao Pai, entrar no quarto, orar, se humilhar, buscar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E Ele fará maravilhas no meio de nós. Ele já tem feito maravilhas, né? A gente precisa olhar para toda essa situação e ver tanta coisa boa que tem acontecido, né? Porque acredito que para muitos de nós essa quarentena tem sido um momento que a gente tem parado mais, sabe? A gente tem se organizado mais, a gente tem buscado buscar mais ao Senhor, a gente tem buscado conhecê-lo mais, a gente tem buscado crescer mais, a gente tem buscado viver momentos em família que a gente talvez não vivesse por conta de trabalho, por conta de faculdade, de estudo. Então, tem tanta coisa, tem tanta maravilha que o Senhor está fazendo no meio do seu povo mediante a isso, que a gente precisa aproveitar esses momentos, sabe? Como eu vinha falando segunda, aproveite hoje, aproveite o tempo que o Senhor está dando hoje para você, valorize cada oportunidade, tenha um coração humilde, tenha um coração grato ao Senhor por tudo que você está vivendo hoje, e aproveite esse tempo para se organizar, aproveite esse tempo para crescer mais no Senhor. Não deixe que esse tempo seja feito de coisas passageiras que vai acabar quando a quarentena acabar, não. Desliga um pouco a internet, pare de dormir muito, pare de só comer, dormir, busca ao Senhor, faça devocional, louve ao Senhor, estude, faça cultos domésticos na sua casa. Nós temos um culto quarta e domingo, mas você pode fazer no seu lar, você pode fazer com a sua família. Aproveite esse tempo, vá ao Senhor, busque ao Senhor, medite na palavra do Senhor e seja cheio do Espírito Santo. Não perca tempo com coisas passageiras, não perca, porque o Senhor colocou a eternidade no seu coração. Então não vai ser preenchido com coisas vazias, com coisas que vai passar, só vai ser preenchido com coisas do eterno. E o eterno a gente busca na palavra, a gente busca orando, a gente busca louvando ao Senhor. Então aproveite esse tempo, lance a ansiedade sobre o Senhor, lance preocupações sobre o Senhor, e Ele de fato cuidará de você como vem cuidando. E por fim, engrandeça sempre a Ele, como a gente cantou e como Jean falou logo no começo, né? O Senhor é todo poderoso, Ele tem feito maravilha, e fica aí a pergunta, né? Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Nenhum. Ele é único, poderoso, onipotente, onisciente e onipresente. Não há Deus como o nosso Deus. E aí eu quero encorajar vocês a sempre buscarem ao Senhor, irem no seu quarto, fechar a porta, buscar ao Senhor e louvar a Ele, que é poderoso e digno de toda honra e toda glória. Agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Bem, eu gostaria também de agradecer a Georgia, né, por ter participado hoje aqui da nossa live, nosso culto. Que Deus esteja abençoando sua vida, esteja usando poderosamente de acordo com a sua vontade.
Meus irmãos, agora chegou o momento em que nós vamos conversar um pouco com vocês, certo? Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui nos assistindo. Tá aqui a nossa irmã Hélida, que Deus esteja abençoando, irmã, sua vida. O irmão Marcelo Pimentel também, sempre tem estado aqui conosco. A irmã Rizomar, certo? Da última vez que eu falei o nome dela, eu falei Rosimar. Costume de estar falando, tem uma colega de trabalho que o nome é Rosimar e terminei falando errado. Mas agora eu acertei, irmã. Um abraço. Irmã Joelma, né? Irmã Jó, ali da congregação de Fagundes, está conosco. Nosso irmão Kleber, né? Que é o genro do pastor, está aqui prestigiando. Emily também está aí, pessoal representando a juventude, certo? Vamos tentar mobilizar esse povo para assistir a live. Nós temos começamos na segunda-feira passada a live da juventude, mas isso não quer dizer que a juventude também não deva estar aqui junto conosco assistindo os cultos de domingos e quartas-feiras, certo, irmão? Tem mais. Maria Eduarda também é representando o pessoal da juventude. Udenberg Martins, que Deus esteja abençoando. Eliane Cabral e Ricardo Souza, certo? Vamos falar aqui alguns comentários que foi feito. Nosso irmão Marcelo Pimentel falou assim, que nós precisamos convocar os irmãos para acompanhar os cultos online. A gente tem falado sempre, irmão, em relação a isso, pedido para que os irmãos estejam divulgando enquanto nós estivermos online, enquanto a gente estiver ao vivo aqui, que os irmãos também estejam divulgando essa transmissão, que outras pessoas também possam ter acesso. A gente sabe que algumas pessoas ainda não conhecem, então vocês que estão sempre conosco têm esse papel muito importante de divulgar, de compartilhar para que essas pessoas cheguem até nós. Israel também lá em Belo Jardim fez questão de mostrar que está aqui. Um abraço, Israel. Deus esteja te abençoando. E parabéns pela conquista. Hoje, nosso irmão, para quem o conhece, pode ser considerado oficialmente um pastor, né? Ainda não passou pela aliança, mas com a confiança e a fé que nós temos em Deus e que tudo dará certo. Amém? Sim, voltando para o comentário de Pimentel, é preciso que os irmãos tenham a consciência de que é preciso estar frente ao celular, em frente ao computador, na televisão, seja onde for assistindo os nossos cultos. Afinal, nós não estamos na igreja, mas estamos aqui tentando nos aproximar o máximo possível de vocês. Minha irmã Hélida colocou aqui, tem um pedido de oração para nossa irmã M. Guaí, eu não sei se é Maria, que está hospitalizada e tudo indica que ela está com vírus, com Covid-19. Deus esteja cuidando, tenha misericórdia da vida da irmã, que não venha a ser de fato este vírus. Peço Eliane Cabral pedindo oração pela filha dela, Cíntia, muito ansiosa, depressiva, e que os irmãos estejam ajudando em oração, orando pela vida de Cíntia, que Deus esteja fazendo uma obra em sua vida. Amém? Eu acredito que é isso. Nosso irmão Diácono Erionaldo também está assistindo lá de Fagundes. Deus esteja abençoando sua família. E é isso, irmãos. Eu vou passar a palavra agora para o pastor, que tem alguns reforços a fazer. E em seguida a gente vai dar continuidade ao nosso culto. Meus queridos irmãos, eu quero também agradecer a Deus pela colaboração desses irmãos que vêm sempre aqui, vindo aqui na quarta e no domingo para a gente realizar esse culto. O nosso irmão Jefferson, que ele está ali, pegou a lombar, não vai assim não, mas ele está aqui, viu? E nosso irmão Jean, que eu botei lá aqui do fogo aqui para sempre aparecer também pedir os cultos. Mas eu quero louvar a Deus também pela vida de George, que trouxe uma palavra muito abençoada, muito encorajadora e muito assim, suculenta, podemos dizer assim, muito boa, para a gente ficar mastigando. Depois você pega esses versículos na sua casa e dê mais uma olhadinha aí. Quem sabe, né, que pode extrair mais coisas gostosas que tem aí do que nós acabamos de ouvir aqui. Mas eu gostaria de reforçar um apelo pelo nosso irmão Jean, concernente à ajuda a nossos irmãos, os carentes. Irmãos, nós entendemos que nós somos a mesma igreja,
do tempo de Pentecostes. E a Bíblia diz no capítulo 2, a partir do verso 42 a 47, fala como era o viver daquela igreja. E aquela igreja era movida pelo Espírito de Deus. Diz que aqueles irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partilho do pão, na comunhão e nas orações. Então eu acredito que nós, como igreja, no século XXI, não devemos jamais nos afastar ou pensar que aquela igreja, nós não somos nós, não fazemos parte daquela igreja. Você faz parte, você é aquela igreja. O tempo que se passou, enquanto a igreja não for arrebatada, é um segmento daquela igreja que nasceu oficialmente no dia de Pentecostes. Então eu queria somente reforçar, dizer aos irmãos que quando a Bíblia fala que os irmãos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e no partir do pão, significa que eles, se você ler um pouquinho mais para frente, alguns 12 capítulos na frente, você vai encontrar dizendo que a igreja naquela época não havia necessidade entre os irmãos, porque eles supriam, eles traziam eles traziam e depositavam aos pés dos apóstolos. Claro que ali a Bíblia diz que eles vendiam até suas propriedades. Nós não estamos pedindo para você vender sua casa, nem vender sua propriedade, não. Estamos pedindo para você tirar um pouquinho do que você tem na sua casa, para poder a gente fazer uma cesta básica para dar a algumas famílias que estão necessitadas. E a gente tem, nos dias assim, muito pouco ter se movido sobre isso. Mas você pode fazer a diferença, você pode não, você deve, como eu também devo. Porque se nós somos a mesma igreja, a mesma compaixão que eles tinham pelos irmãos que tinham necessidade, nós devemos ter também hoje. Não podemos ficar indiferentes, pensar somente no nosso umbigo, nunca. Eu acredito que não é a sua situação também não é a minha. Então vamos despertar para a gente procurar cumprir as escrituras do que acontecia no primeiro século, que aconteça hoje também, da gente abençoar essas pessoas que estão necessitadas e carecem muito da nossa ajuda, da nossa colaboração. O segundo aviso que eu tenho a dar aos irmãos é que essa semana eu fui chegar a algumas notícias, alguns irmãos vão fazendo algumas perguntas acerca de um assunto aí que está surgindo na internet. Alguém tem dito por aí que um anjo recebeu uma revelação que dentro da Bíblia tem um cabelo e que esse cabelo você deve procurar dentro da Bíblia e depois fazer um chá e dar para toda a família beber, para que isso, a pessoa venha se livrar do coronavírus. Irmãos, isso aí é feitiçaria. Isso é feitiçaria. Isso é coisas que não tem nada a ver com doutrina bíblica. Então, a minha interrogação é que muitas vezes a gente ensina tanto a Bíblia na igreja, toda semana a gente está ensinando a Bíblia. A gente é uma igreja bíblica que está sempre ensinando a palavra para que os irmãos não venham se engasgar, passando gato por lebre. E a gente notado que alguns irmãos têm se perturbado. E eu fico assim admirado como que nunca receberam doutrina bíblica, ensinamentos bíblicos. Porque quem verdadeiramente está fundamentado em Cristo, jamais, irmão, vai cair nessas armadilhas. E eu fiquei assim assustado, vendo assim, sem acreditar. De algumas pessoas, para mim, não foi muita novidade. Porque a gente nota que tem algumas pessoas que não gostam nem aparece muito na igreja, não vê muito assim, se saindo assim na participação, mas pessoas que às vezes a gente nota que tem até um conhecimento mais. Então, irmãos, por favor, não caia nessas armadilhas, porque isso aí é feitiçaria, não cabe para nós. Eu fiquei assim, eu louvei a Deus, porque teve uma irmã, a minha esposa estava falando, teve uma irmã em nossa igreja, que ela mandou uma resposta tremendamente bíblica, e uma irmã nova que vai pouco na igreja, mas ela parece que às vezes que vai, você presta muita atenção no que ouve, porque ela foi muito contundente na sua resposta, e eu louvei a Deus por essa irmã, por ela ter dado 2 respostas muito boas no grupo das mulheres. Então eu louvo muito a Deus por essa irmã que fez isso. E deixo um alerta a você, quando alguém mandar alguma coisa, algum assunto desse, se você tiver alguma dúvida, compartilha comigo, compartilha com o Lucimar. Tem dúvida, a gente não vai criticar você não, a gente vai mostrar. Se for bíblico, a gente vai dizer amém. E se não for, também descarta. Porque nem tudo
Eu entendi, quando eu era novo convertido, que essas coisas chegavam para mim, a minha liderança dizia o seguinte: aprenda a comer a carne e jogar os ossos fora. Então aquilo que serve, a gente pega, aquilo que não serve, a gente joga fora. Então, irmãos, eu peço a vocês que façam isso. E o terceiro lugar, seja a boca de Deus para abençoar os irmãos. Não use sua boca para poder falar coisas que venham trazer amedrontamento ao povo. Seja bênção, venha divulgar coisas que venham ser para edificação. A Bíblia diz diz assim, olha, lá no capítulo 4, verso 8 de Filipenses, ele diz assim, olha, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então se você vai postar alguma coisa aí do Zap, no grupo, não venha ser mais um daqueles que vem trazer assuntos que não vai edificar a igreja do Senhor. Traga assuntos, se você pode fazer isso, faça. Se você não tiver assunto de trazer uma palavra de edificação, seja uma bíblica, seja uma palavra que você sente aquele desejo de dar uma palavra de abençoar o irmão, então é melhor que não mande nada, do que mandar uma palavra que venha causar perturbação na mente de muitos irmãos. Então, se você, de repente alguém mandar uma coisa para você, analise primeiro se vale a pena, se é bíblico, se aquilo ali vai servir para edificar meu irmão. Se for, manda então para o grupo. Se você vê que não é, tem alguma dúvida, entre em contato com a gente vai olhar junto com você se vale a pena, para que nós não estejamos sendo cúmplice de doutrinas satânicas, diabólicas, os falsos profetas que estão cheios por aí, mostrando aí a torta e a direita. Então, vocês me desculpem, esse é meu jeito mesmo de ser, e não posso ser de outra forma, porque a gente não pode, o Evangelho é coisa séria, e a gente não pode, então, deixar que as coisas vá indo, e a gente como que não está vendo nada. Então, por favor, irmãos, vamos ser prudentes como a serpente, a Bíblia manda nós sermos prudentes. Então, pega a sua Bíblia, como foi já ensinado e também motivado pela nossa irmã Georgia, aproveite mais, curta mais sua família, curta mais aí a palavra de Deus, para você meditar. Nós temos tempo de sobra hoje para fazer tudo isso. Quase todo mundo se encontra hoje na quarentena. Então aproveite, não fique então usando o seu tempo para desperdício. É melhor, de repente, em todo caso, para você dormir. Se for o caso de ficar vendo essas coisas por aí que não vai edificar, mas vai entrar. Eu tenho notado, irmão, que tem muita gente que tem ficado perturbado. E por que estão perturbados? Porque quando abre os olhos, já vai para a internet para ver o que foi que mandaram, quantos já estão doentes, quantos já morreram, e as novidades dos falsos profetas que é mandado, que agarra, que fica com medo e vai para lá e me manda para um. Por favor, irmãos, vamos procurar ser boca de Deus, ser boca de Deus para abençoar seu irmão. Oremos pelo nosso Brasil, oremos pelo nosso povo brasileiro, oremos pela igreja brasileira, oremos pela liderança que nós temos, que infelizmente tem observado que os partidos políticos, a liderança que nós temos dos partidos do nosso país, tem usado o coronavírus de aliado, enquanto que a Europa, os governantes, aqueles que eram da direita e da esquerda, se uniram para combater contra o corona. Eu tenho notado que alguns têm usado ele de aliado para lutar contra o seu opositor. E eu fico assim, contra a oposição. E eu fico triste, porque na verdade a nossa luta, nós temos lutado contra um inimigo invisível, mas que existe. Mas que a gente não deve ficar amedrontado, de tal maneira de ficar com tanto medo, que não poder até, de repente não poder nem receber um irmão, para que possa conversar com ele na sua casa, como a gente tem visto muito por aí. Eu acho que também é tempo de se resguardar, sim, mas sem nada de exagero. Acho que haja um equilíbrio. Saia no meio da rua, pode pôr a sua máscara. Se você puder evitar nem pegar na mão de ninguém, não pegue. Isso aí é o básico. Lavar a mão sempre quando chega em casa, ou em qualquer lugar que chegar, lava a mão com sabão, põe lá o álcool gel. Isso aí é as recomendações normais. Mais do que isso nós não podemos fazer. Quem guarda nossas vidas mesmo é Deus. Se esse vírus chegar por aí, vem pelo ar,
Todo mundo está respirando aí, se for por aí, todo mundo está sujeito a ser contaminado. Mas nós acreditamos que o Deus de Israel não dorme, e o Senhor guarda aqueles que são seus santos. Se for propósito dele de a gente partir dessa terra por essa doença, quem pode impedir? Também se não for, não tem coronavírus que vai vencer. Uma coisa eu sei dizer, que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. O recado foi dado, né? Voltando aos pedidos de oração, o pastor Dimas está assistindo, ele pede oração por Denise. Amém? Israel está mandando um abraço para o pastor e para a família, diz que está com saudade de todos. Meliane, né? Minha tia de Jefinho, também está aqui assistindo. O pessoal de Fagundes está comparecendo, viu? Tudo é bem representado. Ricardo está pedindo oração, né, pelo pessoal da nossa cidade, por já existir até o último culto, a gente não tinha nenhum caso confirmado. Hoje já são 3. Então que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Deixa eu ver quem mais. Isabelle, né, Bel, também aí representando a juventude, muito bem. Pessoal, voltando a falar sobre as doações, foi divulgado o cartaz, tem lá os números para que vocês possam ligar, caso não queiram sair de suas casas, ir aqui na casa do pastor ou ir à igreja. O pessoal de Fagundes que não quiser ir lá em casa, é só ligar. Tem o meu número, tem o número de Emily, tem o número do pastor. Se por acaso você quiser ligar para mim, cair no pastor de Emily, pode falar que eles irão passar para mim. E da mesma forma, e a Ronaldo também, o Ronaldo também pode estar fazendo a coleta desses alimentos. Então, que os irmãos estejam ajudando. Também não vou falar mais para se tornar chato, mas o recado foi dado. O pastor vai querer louvar mais alguma coisa. A gente vai encerrar o culto nesta noite. Então, quem vai encerrar é o Senhor. Falou. Bom, vamos orar. Vamos orar e louvar a Deus por mais uma conquista, mais um dia que o Senhor nos deu de vitória. A gente está aqui hoje contando a história de mais um dia que nós passamos. Isso aí é bênção. É o Senhor que tem nos guardado, nos fortalecido. Vamos estar orando nesse momento. Bendito Deus e Pai, nós queremos nessa noite, Deus, te louvar por tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça, Senhor, no teu caminho. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles irmãos que se encontram, Deus, amedrontados, aqueles que se encontram, Deus, nervoso, com problema existente. Pedimos que a tua graça, o teu bálsamo, a tua unção, o teu poder, o teu Espírito seja na vida de cada um deles. Que o Senhor mostre a eles, Senhor, que o guarda de Israel não dormitará. Senhor, ninguém, nada, uma folha não cai se não for da sua permissão. Portanto, nós cremos no Deus vivo, no Deus que não perde batalha, no Deus que não perde questão, no Deus que é vivo e eficaz, no Deus que cuida do seu povo, que trabalha por aqueles que neles confiam, Senhor. Amém. Deus, nessa hora eu quero apresentar cada pessoa que está, Deus, ligado nesse culto, nesta noite. Aqueles que pediram oração pelos seus familiares, que o Senhor responda conforme a tua misericórdia. Amém. Vai de encontro, Deus, à petição desses irmãos que estão clamando por essas causas difíceis, pela cidade de Lucena. Repreenda todo o mal e que nós possamos, em nome de Jesus, ouvir boas notícias, Senhor. Notícia, Deus, de esperança. Notícia, Deus, de cura, de restauração. Deus, que teu nome seja exaltado. Entra no coração de nossos irmãos, de maneira que eles possam, encorajados pelo teu Espírito, Senhor, fazerem a diferença. Repreenda tudo aquilo que não provém do Senhor. Caia por terra em nome de Jesus. Que a tua graça e a tua misericórdia seja na vida de cada um de nós, de nossos familiares, do prefeito da cidade, de todos os vereadores, de todos os que fazem parte dessa cidade, Senhor. Guarda suas famílias, guarda, Deus, todos os seus seres. Deus, que nós tenhamos misericórdia dos que se encontram enfermos, restaura a sua saúde. Deus, em nome de Jesus Cristo, restaura a tua igreja, Senhor. Que seja uma igreja, Deus, fervorosa, uma igreja de fé, uma igreja de esperança, uma igreja que jamais, oh Deus, ficará, Deus, parado, Deus, com medo, mas que possa enfrentar essas batalhas
debaixo da oração, de dependência do Senhor e também usando de prudência, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, conceda a tua graça sobre cada família representada nessa cidade, cada familiar, cada igreja, cada pastor, tanto nessa cidade como em todo o Brasil. Rogamos ao Senhor pelo nosso presidente da República, por todos os seus ministros. Também rogamos, ó Deus, por aqueles que se encontram em eminência, todos, Senhor. Guarda o território do Brasil, guarda essa nação, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós temos a esperança de que possamos, ó Deus, ver de fato um Brasil diferente. Como diz a tua palavra, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Abençoa todos os nossos ouvintes, abençoa todas as cidades brasileiras, que o Senhor tenha misericórdia e neutraliza este vírus, Senhor, em nome de Jesus, neutraliza para que não venha causar dano, Senhor, no meio do teu povo, no meio do povo da população brasileira. Oramos e agradecemos desde já, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.